Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 63 da trilha de Wes do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e hoje eu vou falar do GetFast, essa coisa maravilhosa para a gente fazer buscas dentro do Wes. Vem comigo que eu te mostro. Bom pessoal, estamos aqui no nosso sistema de reservas, né? E o que é o GetFast? O GetFast é uma possibilidade que a gente tem de fazer buscas dentro do Wes. Olha só, eu posso fazer essa busca tanto por essa lupinha, ok? Clicando nela, ou Ctrl+ de espaço para abrir aí o meu buscador aqui, o meu engine aí do GetFast. Legal? Mas para que serve isso? Bom, por mais organizado que a minha estrutura de menus esteja, algumas vezes tem algumas coisas que é muito mais fácil eu buscar para ir direto. Quer ver um exemplo? Para eu cadastrar um país hoje, eu preciso clicar em localização, depois eu preciso clicar em país. E aí eu vou abrir então o meu cadastro de país aqui no novo para poder cadastrar, legal? Então olha só, eu posso agilizar isso de alguma forma? Sim. Como é que eu posso agilizar isso? Imagina que eu estou aqui na reservas e eu quero ir lá para o meu país, né? Então eu dou um Ctrl+ e digito aqui, ó, países, legal? Dou um Enter e ele já vai dizer aqui, ó, tem países, né, lá em localização e endereço. Ok, então eu cheguei novamente lá no meu país e aí eu precisaria então dar só um novo para cadastrar esse país, legal? Então fica muito mais fácil da gente identificar certas coisas. Uma coisa bem importante é que o nosso engenho de pesquisa aí, ele é configurado, customizado também por níveis de usuário, lá nas camadas, né? Então aqui se a gente vai em artefatos nas customizações, eu também posso customizar o meu engenho de pesquisa em vários níveis, de cliente, de núcleo, de específico, legal? Se você quiser saber mais sobre essas customizações, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que a gente falou muito sobre isso e está tudo bem explicadinho, beleza? Mas vamos voltar lá para o que interessa. Então, como é que a gente faz para mudar essas configurações? É muito simples, né, pessoal? A gente precisa editar esse arquivo aqui, ó, searcher.config. Vamos abrir de novo, né? Onde é que eu encontro ele? Ele está lá dentro do meu S, legal? E aí eu tenho aqui o meu searcher.config. Percebam que a gente está fazendo no arquivo searcher porque eu não customizei ele em camadas, legal? Então, aqui a gente vai mudar. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar esses view commands. Para que eles servem? Eles servem para mostrar comandos de visões que estão aplicados a funções de tabela. E onde que a gente tem um exemplo desse? Nós temos esse exemplo aqui no nosso planos. Esse nosso ajustar valor de referência, ele é um comando que funciona para os registros da tabela, né? Se você quer saber mais sobre isso, como a gente fez ele, dá uma olhadinha nesse videozinho aqui em cima, que lá a gente tá tudo explicadinho como a gente chegou nele. Legal, mas qual é a ideia? Então a ideia é que eu tenho um ajuste de um valor de referência, eu vou colocar aqui um percentual de aumento, ao clicar nesse OK, ele atualiza aqui os meus valores de referência desse plano naquele porcentagem que eu informei. Legal? Então, olha só, eu gostaria hoje de estar em qualquer lugar, dar um Ctrl+ aqui, ajustar e poder fazer aquele ajuste. Um exemplo, né? Eu quero acionar aquele comando. Como é que a gente faz isso? Muito simples, né? Esse comando ele está em qual visão? Ele está na nossa visão planos grid. Então a gente vai virar aqui no nosso view commands e vai adicionar uma visão, né? Conforme a documentação aqui, ó, view name, eu vou dar o nome da visão. Então aqui, ó, view, eu vou simplesmente fechar para ele já botar bonitinho, vou botar aqui um name e o name da minha visão é planos.grid. Então eu tenho agora o meu planos grid. Salvei, legal? E agora eu preciso fazer esse cara funcionar aqui. Como é que a gente funciona? Eu vou dar um Ctrl+ de espaço. Eu vou dar este comando aqui, ó, reload. Legal? Com este reload, pessoal, a gente recarrega as configurações do engine de pesquisa. Bacana? Então, já fiz o reload. Agora vamos aqui no reservas. Se eu der um Ctrl+ aqui, ó, e digitar ajustar, olha lá, ajusta valor de referência. Ele já chamou aqui. Então, ao clicar nesse meu ajusta valor de referência, ele já pede o percentual. Eu vou digitar um percentual aqui, sei lá, 10%. Executar, ele vai processar e aumentou. Se a gente der uma olhadinha aqui nos nossos planos, a gente já tem aqui os nossos planos aumentados em 10%. Legal? Aqui a gente pode questionar algumas coisas, né? Geralmente a gente usa esses comandos para emitir um relatório, né? Então imagina que eu quero uma determinada pessoa, ao clicar nela eu quero emitir relatório, eu quero emitir um boleto, né? Mas é um processamento de algo que eu efetuo sobre uma tabela. Bacana? A gente poderia mostrar este cara aqui, né? Só que aí, como que eu faria isso? Eu posso editar os meus comandos aqui, né? E ao comando ajustar valor, o que eu vou fazer? Depois do meu procedimento, eu vou para um destino, vou para um formulário, vou para um grid. Neste caso aqui a gente iria para um grid, né? Qual a URL? A gente vai botar aqui a URL de pages, né? Pages. E aí dentro do page a gente tem aqui planos e aí eu tenho o meu grid ASPX. Legal? E aí qual a entidade que eu vou carregar? A entidade de planos. Bacana. E aí não tem filtro, não tem critério de seleção. Vou salvar. Legal? E aí, o que vai acontecer? Vamos lá para o meu reservas, por exemplo.
Ctrl barra, ajusta, e aí o meu ajusta aqui, valor de referência. Hoje eu vou colocar aqui então mais 10%, vamos processar, ele vai navegar e mostrou para mim aqui então o novo ajuste. Só que isso também tem um problema, né, pessoal? Aí a gente, estando aqui no nosso planos hoje, imagina que eu estou aqui, se eu ajustar o meu valor de referência, mais 6% e processar, ele vai abrir ao final aquela minha visão aqui. Então assim, por isso que eu falei para vocês, né? É interessante que a gente faça em emissões de relatórios aqui, mas era o exemplo que a gente tinha e eu acho que ficou bem legal. Como é que eu faço? É só tirar aquilo lá, né? E suponhamos que ele emitiu o relatório por debaixo dos planos. Então só vamos tirar esse comando aqui para ficar bem bacana. Então vamos editar nosso comando, vamos tirar essa entidade, tirar essa URL aqui para garantir. Legal, e não vai, fica no local de disparo e não vai fazer nada. Beleza, voltamos como era antes. Legal? Isso aqui é só uma forma diferente para vocês pensarem aí nas execuções dos meus comandos. Bacana? Bom, a gente já tem agora a resolução para isso. Mas agora imagina o seguinte, né? Eu estou aqui na reserva e eu quero pesquisar uma pessoa, por exemplo, o Danton. Ele não vai localizar porque ele não tem acesso a uma entidade de pessoas. E como é que a gente faz isso? Agora a gente vai mexer neste bloco aqui, né, de entities. Percebam que aqui eu tenho várias opções, groups, font icon, name, form, legal? Então a gente vai montar um entity desse. Então olha só, eu vou criar aqui um grupo entity, legal, já vou fechar aqui para não ter problema. E aí o primeiro item é o meu group. O que é o meu group, pessoal? O meu group é o meu grupo, é este cara que eu represento aqui, ó. Quando eu dou um Ctrl barra, isso aqui é o meu grupo. Legal? Esses itens que aparecem aqui. Bacana? Então eu vou criar um grupo novo aqui. Eu vou criar um grupo de pessoas. Legal? E aí eu vou colocar, obviamente, um font icon, que é o ícone que eu desejo que apareça, né? Font icon. E o meu font icon FA person. Legal? Aí o name. Qual é o nome da entidade que eu vou buscar? Neste caso, pessoas. Beleza? Qual é o form URL? Eu não vou colocar form URL, depois a gente vai colocar para vocês entenderem a diferença de colocar e não colocar um form URL. A princípio eu não vou colocar, tá? E também vou colocar aqui o meu entity, o meu result fields. Result fields aqui. Quais são os result fields? Ou seja, quais os campos que eu quero que apareçam ali. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tabela de pessoas, ó. Então, abri aqui no Builder, eu tenho nome, CPF, legal? Foto, data de nascimento, estado, país, tem um monte de coisa. Então, eu vou colocar hoje o nome e o CPF. Bacana? Então, os campos que eu quero, o campo nome e o campo CPF. Bacana? Este developer, se ele estiver como true, ele só vai aparecer esse resultado se estiver em ambiente de desenvolvimento, tá? Isso é interessante quando a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a tabela das visões, né? As visões aqui ele mostra, como eu falei para vocês, ó, como developer, porque só faz sentido que ela apareça aí para desenvolvedor. Então, a gente pode criar algumas consultas para facilitar no momento de desenvolvimento. Bacana? Neste caso, ele vai aparecer para todo mundo, tudo bem. Então, tá aqui, acabei de criar este grupinho aqui para pesquisar pessoas. Vou salvar. E agora vamos voltar aqui e a gente precisa recarregar. Como é que eu faço para recarregar aquele engine de pesquisa? Simplesmente eu faço aqui, reload, dou um dólar, né? Reload. Não importa se é maiúsculo ou minúsculo, tá, pessoal? Dou um enter aqui, ele recarregou. Agora, vejam bem, né? Que se eu der um Ctrl barra aqui, eu posso digitar Danton. Danton, e aí ele vai buscar para mim aqui, ó, o Danton, o nome e o CPF. Eu não tenho clique em cima. Por quê? Porque eu não informei o meu form URL. Ele não tem clique. Para eu colocar isso, então, basta eu colocar aqui, ó, um form URL, e aí a gente vai informar, então, qual é o nosso formulário. Qual é o formulário onde a gente tem? A gente está aqui na raiz, né? Pages, pessoas, e aí eu tenho, então, o form.asp.x. Daí a importância dos nomes, percebam? Então, formulário, vou salvar ele. O que vai acontecer aqui agora? Vamos voltar, né? Vamos dar um reload aqui. Reload, beleza? Com isso ele já recarregou. Agora, se eu rebuscar, né? Até vou fechar isso aqui, vou dar um Ctrl F5 para ele carregar os grupos também, tá? Então, olha aqui. Agora eu vou digitar aqui, ó, Danton. Percebam que ele já trouxe no grupo de pessoas. E aqui eu teria que, se eu clicar, ó, pessoas apareceu como um grupo, porque eu defini ele como um grupo novo. Agora, ao clicar em cima desse registro, ele vai abrir o registro desta pessoa, porque agora ele tem um form URL, então está aqui o meu registro. Bacana? Então, quando a gente associa um form URL, ele vai navegar para aquele registro. Quando a gente não associa, ele simplesmente mostra. Quando é que é útil que a gente não associa um form URL? Por exemplo, quando a gente quer mostrar alguns
comandos, legal? Aí sim faz sentido. Quer ver? Vamos fazer esse exemplo? Então assim, ó, para pessoas ficou bem bacana, né? Agora aqui, ó, quando eu tenho comandos, né? A gente vai criar aqui um grupo de entidade novo. Então vamos criar aqui um entity, beleza? Vai ter esse grupo, e aí vamos criar o grupo então. Ele vai ser o grupo e vamos botar o nosso carros, né? Grupo, e ele vai ser o grupo de carros. Bacana? O font icon dele, font icon vai ser o FA car. Bacana? O name, né? Ele vai abrir a entidade de carros. Bacana? Result fields. O meu Result Fields, vamos dar uma olhadinha lá no carros, a gente tem acho que modelo e marca lá, se não me falha a memória. Carros, eu tenho aqui, ó, modelo e identificador. Então vamos botar o modelo e o identificador dele. Então vamos lá, modelo, vírgula, identificador. Bacana, eu não tenho aqui o meu form URL, beleza? Então eu vou salvar isso aqui, salvar, legal. Agora eu vou dar um Ctrl F5 aqui só para recarregar o grupo e vou dar um Ctrl barra e vou digitar aqui um reload para ele recarregar aquele meu campo, né? Então vamos para qualquer lugar da minha aplicação. Então vamos aqui, por exemplo, no reservas, vou dar um Ctrl barra aqui. Se eu digitar aqui, ó, sedã, né? Opa, vamos, olha lá, opa, sedã, Focus Sedã. Existe um carro agora que é o Focus Sedã. Ele trouxe o marca e o modelo. Legal? Marca e identificador. Então, assim, o nosso carros eu tenho aqui, marca e modelo. Beleza. Ele não tem clique. Se a gente olhar bem, né? Eu não tenho clique aqui em cima dele, ó. Sedã, né? Olha lá. Opa! Sedã não tem clique. E não faz sentido, porque a gente vai colocar o quê? Vamos colocar este comando aqui, ó. Quando a gente abre o nosso carros, legal? A gente vai colocar o comando para ativar ou desativar um carro. Vamos colocar lá dentro dele? Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso, não faz sentido eu clicar dentro do meu registro, mas faz sentido que eu clique no meu comando. Daí a gente vai criar, então, aqui um command, beleza? Então, aqui dentro, pessoal, a gente vai ter uma command. Legal? E, inclusive, o command eu posso fechar assim, ó. Eu não preciso fechar ele no final. E aqui a gente vai especificar qual é o comando que a gente vai fazer. Neste caso, a gente vai colocar um comando para o botão ativar e um comando para o botão desativar. Beleza? Se a gente der uma olhadinha aqui no nosso S, ó, quais são os comandos que a gente tem? Editar comandos. Eu tenho o comando cmd desativar e o cmd ativar. Então, a gente vai colocar esses caras aí. Legal? Beleza? Então, vamos aqui. Quando eu digito o meu command, eu tenho aqui o nome da visão. View name. Qual é o nome da visão que está o meu carros lá, os meus comandos? Eles estão na visão, vamos dar uma olhadinha lá. Visão carros grid. Ok, então carros.grid. Bacana? O que mais que a gente vai precisar colocar? A gente precisa colocar qual é o nome do comando que eu preciso executar. Então, command name, qual é o nome da? cmd, por exemplo, ativar. Bacana? Ou vamos botar aqui o desativar. Desativar. Beleza. Vou salvar isso aqui. Vou vir aqui no meu engenho de pesquisa. Reload. Vou recarregar, né? Beleza. Agora, vamos sair daqui, vamos lá para o meu reservas. Ctrl barra, sedã. A gente vai começar a digitar o sedã. Percebam que agora eu tenho o botão aqui do lado. Ele não vai clicar, mas se eu clicar no botão, ele vai executar a função desativar. Então, ele desativou o carro desativado com sucesso. Agora, olha só isso aqui. Se eu digitar novamente sedã, vai aparecer o desativar. Só que esse carro já está inativo. Olha lá, se eu clicar em cima, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro para mim. E isso não é legal, né? Claro, esse erro nada mais nada menos é do que a resposta, né, da exceção que a gente já tratou quando tratava da função ativar e desativar. A propósito, né, se você quiser saber mais sobre essas funções ativar e desativar, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que a gente tem tudo explicadinho, beleza? Poxa, então, como é que eu poderia melhorar isso? Bom, poderia melhorar fazendo um critério de seleção. Então, assim, ó, eu vou mostrar neste grupo aqui, ó, eu vou colocar aqui um criteria, legal,
critéria, eu vou botar um critério de seleção, onde os meus carros só vai mostrar para desativar os carros que estão ativos. Então, a.ativo igual, abre aspas, né? Sim. Então, ele só vai mostrar os carros ativos para que eu possa usar o meu desativar. Legal? Então, vamos salvar isso aqui. Vamos fazer um reload desse cara aqui, Ctrl barra, reload. Ok, já recarregou meu engenho. Agora, se eu digitar aqui, ó, sedã, percebam que ele não vai aparecer o meu sedã mais. Por quê? Porque se a gente olhar lá nos nossos carros, nós vamos verificar que esse carro aqui já está inativo. Então, ele não vai mais aparecer no meu engenho de pesquisa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ativar ele aqui agora, beleza? Vamos voltar lá em qualquer página. E agora, se eu digitar aqui, ó, set, ele vai aparecer para eu desativar, porque eu posso executar o meu comando. Só que assim não faz muito sentido, né? Que eu crie comandos só para desativar. A gente poderia criar grupinhos ali com carros para ativar e estarem ativos e inativos. Então, como é que a gente faz isso? É muito simples, né? A gente vai só ter que mudar este grupo, a gente pode criar um grupo novo. Legal, vou dar um Ctrl C nesse cara aqui. Eu vou duplicar esse grupo, apenas mudando o meu critério de seleção e mudando o meu command name. Legal? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou criar, neste caso aqui, o meu ativo vai ser não. Legal? E aí o que vai acontecer? Ele vai botar o comando ativar. Bacana. Então a gente agora tem no mesmo grupo de carros, ele vai fazer tanto um filtro pelos carros que eu posso ativar, quanto um filtro pelos carros que eu posso não ativar. Quer ver que legal vai ficar isso aqui? Vamos salvar, a gente vai vir aqui, vamos recarregar nosso engenho de pesquisa, reload, beleza, e agora vejam bem, se eu digitar aqui, ó, vamos pegar um carro que tem dois lá, ó, eu tenho o Cruze aqui, ó, o Cruze tem um carro ativo e um carro inativo, então olha que legal, se a gente vir aqui, né? Olha lá, Cruze Sport Turbo, eu posso ativar e um eu posso ativar. Se esse aqui eu ativar, beleza, carro ativado. Agora vamos de novo aqui, ó, agora os dois estão para desativar, então eu posso desativar esse aqui, desativou. Vamos novamente, olha lá, desativar, desativo. Então agora tá tudo funcionando. Então, pessoal, é bem bacana a gente usar o GetFast para facilitar a vida do usuário em alguns momentos, né? Eu posso executar comandos de tabela, eu posso fazer critérios de seleção para que ele me mostre determinados conjuntos de registros, né? Então, isso é bem bacana e a gente só precisa configurar esse nosso arquivo aqui. Legal? Fica a dica aí para vocês explorarem, inclusive, tentem fazer lá uma reserva, né, no nosso mecanismo de reserva, para ele criar aqui reservas onde eu posso aprovar, desaprovar, ou seja, só vou poder aprovar as reservas que estão aguardando no status de aguardando aprovação, eu posso devolver uma reserva que está em status executando, né, uma ativa. Então tenta fazer isso aí no GetFast aí como exercício para vocês, beleza? Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Todos esses códigos aqui eu vou colocar lá no GitHub da Bennett e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, se você gostou, lacra o dedo aí no joia, ajuda o canal, compartilha isso aqui, vamos ensinar Bennett para o mundo inteiro. Deixa seu comentário, conta para mim o que você está achando. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!